Eu confesso que hoje é um daqueles dias que eu não gostaria de estar gravando nenhum vídeo. E eu não sabia nem sobre o que eu ia vir falar aqui nesse vídeo. Então eu decidi falar sobre exatamente essa falta de vontade de vir gravar um vídeo hoje, mas por que eu tô aqui gravando da mesma forma? Primeiro, né? Qual é o contexto aqui? Hoje eu tive um dia extremamente estressante, que é um dia que na minha rotina eu não curto muito, né? São dias onde eu tenho muitas reuniões. Eu sempre me esforço bastante para esse tipo de coisa não acontecer, não ter um dia que 90% desse dia vai ser em reuniões. Eu não curto muito fazer reuniões. E eu tento moldar o negócio. Eu acredito que a gente que está empreendendo, a gente tem que moldar o negócio às nossas necessidades, né? E não ao contrário, porque esse é o benefício, além de ganhar dinheiro, esse é o benefício principal de você empreender. Então, são aqui 8 horas da noite, eu passei 90% do dia, desde as 8 da manhã, em reunião. E isso aconteceu porque, bom, essa semana eu vou viajar, então eu tive que resolver algumas coisas, eu tinha algumas pendências que acabaram casando e coincidindo de ser tudo hoje, e ok, aceitei que esse seria um dia assim. E eu chego agora às 8 da noite extremamente mentalmente cansado, drenado e com zero vontade de fazer um compromisso que eu me propus a fazer, né? Bom, eu estou fazendo um desafio comigo mesmo de gravar 30 vídeos para o YouTube, sendo um vídeo por dia. E estamos aqui no 8º dia, provavelmente, ou algo do tipo. E eu falei, cara, eu não estou nem um pouco afim de fazer isso. Eu não sei nem o que falar, minha cabeça ela tá assim, drenada, eu estou estressado, eu preciso parar um pouco e fazer algo mais leve, né? Eu, particularmente, eu tenho um perfil que eu gosto mais de passar o meu dia trabalhando em coisas que eu estou fazendo, que eu estou criando, principalmente criando alguma coisa ou entregando alguma coisa sozinho, sem estar numa reunião. Então, um dia como esse, hoje, para mim, ele vale, sei lá, por uma carga muito maior do que um dia só de trabalho, relacionado ao acúmulo de estresse que eu vou ter num dia desse. Mas, qual é a realidade, né, sobre empreender? Empreender não é sobre a gente fazer 100% do tempo a 100% das coisas que a gente quer. Muitas das vezes a gente acaba tendo que abrir mão de fazer exatamente o que a gente quer por um período ou por um dia específico como hoje, para que a gente possa ter um resultado positivo mediante isso. E essa na verdade, não é só sobre isso, não é só sobre empreender, né? Isso é a vida adulta. Muitas das vezes você vai ter que fazer alguma coisa que você não está nem um pouco a fim de fazer e você vai fazer mesmo assim, porque é o que tem que ser feito naquele momento. E essa é a reflexão de hoje. Será que você tem feito só o que você quer fazer, o que é gostosinho, o que é confortável? Ou você faz principalmente o que tem que ser feito? Será que você, na hora que fica difícil, é o cara que vai pular fora e vai desistir, ou vai falar que está muito estressado, ou vai falar que isso não é para você, porque simplesmente está desconfortável? Ou será que você, quando estiver no desconforto, vai se forçar a aprender a operar no desconforto? Muitas das vezes aprender a operar no caos, porque o caos necessariamente, ele não é necessariamente ruim. O caos ele é mais uma dinâmica que pode estar acontecendo de um período momentâneo específico, onde muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e talvez o significado de caos pode ser algo relacionado a alguma desorganização sua ou algo do tipo. Sim, pode ser. Mas muitas das vezes o caos ele só quer dizer que você está lidando com uma situação ou com um dia ou com alguns dias ou com um período específico que o domínio sobre aquelas situações, o seu domínio sobre aquelas situações ele está abaixo do que deveria ser para que você aguentasse aquela carga. E você pode notar que muitas das vezes algo que você faz hoje que é difícil de fazer, ou melhor, algo que você faz hoje que quando você começou a fazer era difícil e hoje já não é mais tão difícil, isso quer dizer que você subiu a barra, subiu o nível da sua capacidade de lidar com aquela situação ou com aquele período. E hoje o que é um problema para mim não é o que vai ser um problema para mim daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, de repente. Então, hoje, algo que me tira do sério, me estressa, por exemplo, pode ser algo que, em algum momento, não vai ser nenhum problema, né? Por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu fiquei com uma situação de fluxo de caixa mais apertado. A empresa ela ficou com um fluxo mais apertado. Foi uma das primeiras empresas que a gente estava faturando alto ali consistentemente. E, cara, eu surtei a primeira vez que isso aconteceu.
surtei, assim, eu achei que eu ia entrar em parafuso. Inclusive, ah, teve uma vez que eu cheguei a ir parar no hospital por conta de alto estresse, numa dessas épocas que o fluxo de caixa ele estava apertado. E não era nenhuma situação que muita gente passa, na real. Era uma situação assim, eu estou com fluxo de caixa apertado e está arriscado a faltar caixa em algum determinado data de pagamento. Mas tinha algumas ações para serem feitas para poder garantir que aqueles pagamentos estariam em dia. E depois eu fui passar por situações até piores, que eu não fiquei nem um pouco estressado. Pelo simples fato de que eu já havia passado por algo daquele porte, daquele tamanho. E aí o que era um problema para mim no começo, em outro momento, num segundo momento, passou a não ser absolutamente nenhum problema. Passou a ser simplesmente uma situação do dia a dia meu como empreendedor. Eu estou dando exemplo de fluxo de caixa, mas isso se aplica para várias coisas. Quando você vai demitir alguém, por exemplo, pela primeira vez, você fica super ansioso e depois que você faz isso dezenas de vezes, vira algo normal. Não que seja gostoso demitir alguém, acho que não é esse o ponto, mas é tipo assim, não fica mais tão desconfortável, sabe? É a mesma coisa quando você tem que fazer feedback one-on-one, coisa extremamente chata, né, do ponto de liderança. Até hoje eu acho super chato. Mas já não é mais tão desconfortável igual era antes. Antes eu tinha medo, por exemplo, de fazer um alinhamento de feedback, de passar um alinhamento para algum colaborador meu. E hoje eu já não tenho mais esse receio, esse medo. Eu simplesmente vou lá e faço. Né? Eu não fico esperando e procrastinando coisas que, às vezes, um feedback, um alinhamento que eu tinha que fazer, eu demorava, ficava procrastinando, deixava passar, porque tinha medo ali de confronto, né? Medo de criar uma situação desconfortável com a pessoa, porque eu ia falar alguma coisa contra o que ela estava fazendo, e aí eu acabava não fazendo, e quem saía perdendo era a empresa, e depois eu entendi que, cara, na verdade, quanto mais rápido eu fizer, menos desconfortável fica lá na frente, porque se tem um colaborador meu que ele está fazendo algo que está fora do padrão que eu espero, eu não vou esperar a próxima reunião com ele, ou a próxima vez que ele vai fazer isso. Eu vou mandar um áudio para ele na hora, eu vou ligar para ele na hora, eu vou puxar uma reunião na hora e vou resolver. Ou seja, algo que era extremamente desconfortável, eu procrastinava o máximo possível porque era desconfortável e hoje eu faço com uma extrema naturalidade. Então, será que você está fazendo tudo? Como que você age quando você está estressado? Como que você age quando o caos está acontecendo? Como você age quando a pressão aumenta? Você continua agindo e fazendo o que tem que ser feito? Ou você vai sucumbir a- ao desafio daquela situação? Quando você aprende a operar no caos, fica tudo mais fácil. Você entende que esse caos, ele muitas das vezes vai fazer parte, inclusive, do seu dia a dia como empreendedor. E se fosse para ser fácil, fizesse concurso público, né? Pelo menos o concurso não é fácil, eu digo, mas talvez o trabalho do concursado ele é muito mais fácil, porque ele não tem uma pressão, ele tem uma estabilidade, nesse sentido que eu quero dizer, não desmerecendo as profissões de quem é concursado, mas trazendo que a pressão do dia a dia, ela tá toda nas suas costas e só depende de você. Você não tem nada garantido, você não tem um salário garantido, você não tem um ganho garantido, você não tem a garantia de que nada do que você está fazendo vai funcionar. E isso é a coisa mais libertadora do mundo, porque para funcionar só depende de você. E para funcionar em escala, você tem que aprender a operar no caos.